que nós temos bastante temas disparadores aqui, né? O cenário ideal seria que nós tivéssemos uma atenção primária robusta, preparada para lidar pelo menos com as demandas frequentes, como a asma na atenção básica, que conseguisse fazer uma avaliação correta, um diagnóstico oportuno, fizesse uma estratificação de risco, encaminhasse para atenção secundária, né, bonitinha, que a gente tivesse uma atenção secundária que recebesse esse paciente, avaliasse, instituísse um plano de cuidados, compartilhasse com a atenção básica e pudesse supervisionar essa atenção básica através do matriciamento, que é uma excelente estratégia, né, tanto assistencial quanto pedagógica. O doutor Alessandro, ele colocou aqui que talvez esse problema com relação aos indicadores da asma sejam decorrentes de uma atenção primária, de uma baixa cobertura da atenção primária, e que a atenção primária tradicional talvez não dê resposta para essa necessidade. Considerando que a atenção primária ela é cara para ser implantada, considerando o nosso cenário pós-pandemia, e considerando que nós todos, médicos, enfermeiros, independente de sermos atenção primária com estratégia ou não, temos, né, a capacidade, ou deveríamos ter a capacidade de fazer essa gestão adequada desses pacientes que são comuns na nossa rotina. Como que vocês veem essa questão? A gente tem algo que possa ser feito com o que nós temos hoje, que é uma realidade, principalmente pós-pandemia, que os municípios estão com as finanças bastante comprometidas. Falou-se também aqui de capacitação, de qualificação. Na minha experiência, acho que depois Rafael também pode complementar, que foi matriciador de atenção primária, Ângela, que é educadora. Eu sou médica de família, gosto de doenças respiratórias, né? Então, eu estudo mais do que aquele que não gosta, mas é uma demanda frequente. Mas pressupondo que exista uma insegurança das equipes, que é o que a gente percebe no manejo tanto da asma quanto na DPOC, e uma necessidade de encaminhar para atenção secundária. E você trouxe a realidade que nós só temos 4.000 pneumologistas para o Brasil inteiro, né? Então, eu queria colocar para discussão como que a gente lida com essa necessidade. Nós temos uma doença crônica que é tratada aguda, e precisa mudar o modelo do agudo para o crônico. Nós temos medicamentos que podem tratar 90% dos casos de asma que se apresentam para nós, né? Que não é a asma grave. Então, que a gente tem que parar de usar ou usar adequadamente os bronquilatadores e passar a usar o tratamento adequado, que é o corticoide inalatório. E o senhor está trazendo para a gente aí que tem um monte de gente prescrevendo um medicamento de terceira geração, quando a asma poderia ser tratada com medicamentos mais simples, né? Então, nós temos aqui um desafio muito grande essa mesa de hoje. Muito bem, eu vou começar aqui, Sônia. Eu acho que assim, existe de fato esse grande desafio quando a gente fala do manejo da asma no Brasil, porque é interessante isso que você comentou, né, sobre o fato do colega que gosta e tem mais afinidade para o tratamento da doença, e do colega que não gosta. Eu acho que assim, quem trabalha com atenção primária tem que ter uma atenção especial para doença cardiovascular e para doença respiratória, porque acho que são os dois grupos de doenças que são muito mais frequentes e prevalentes na população, e a gente tem que ter atenção e tem que ter um olhar especial para isso, né? De fato, a terapia da asma, a gente consegue resolver muita coisa com o que a gente tem de arsenal disponível no SUS, né? E eu acho que o grande gap que está nessa condição, até trazendo mesmo a experiência de matriciador, que eu tive a oportunidade de ser por 2 anos, primeiro, educação. Eu acho que a gente tem que trabalhar, um trabalho árduo mesmo, com educação continuada com esses colegas. A gente tem que ir atrás, a gente tem que possibilitar essa atualização frequente desses colegas e trazer esses colegas justamente para junto de nós, explicando e mostrando para eles que, de fato, a gente consegue fazer uma assistência de qualidade com um arsenal disponível no SUS, né? E outra questão que eu acho que é super importante, a gente precisa de mecanismos que a gente consiga trabalhar a adesão do paciente, né? Eu acho que de nada vale a gente educar o médico, mostrar para ele que a gente pode prescrever medicamento, que tem a oportunidade de controlar esse paciente com tudo que a gente tem disponível no SUS,
sendo que a gente não consegue educar a outra ponta, que é o paciente, né? Então, de nada adianta se a gente prescrever o medicamento da forma adequada, sendo que o paciente não vai utilizar aquele medicamento da forma adequada. E aí a gente vai cair naquele problema de saúde pública, que é o paciente que tem as crises frequentes e que vira aquele paciente justamente de pronto-socorro, né? Que foi o que o Eduardo trouxe para nós. É aquele paciente que vai para o pronto-socorro, melhora, volta para casa, passa um tempo exacerba de novo, vai para o pronto-socorro, melhora, e aí fica nesse loop infinito e não trata a doença de uma maneira adequada. Então, existe muita coisa que a gente pode fazer nesse contexto, né? Eu acredito que, de fato, na minha opinião, o principal ponto de atenção aí é a gente atuar com educação nas duas pontas. Seja educação para o médico, que vai prescrever a medicação e que vai tratar esse doente, e também formas de conscientização sobre a doença em relação ao paciente e tentando desmistificar o uso do dispositivo inalatório, né? Sempre aquela questão, porque a bombinha vicia, eu não vou ficar usando a bombinha porque a bombinha vai tirar meu sintoma, mas quanto mais eu usar, mais vai viciar e mais eu vou precisar. Eu sempre falo para os pacientes, se você está precisando utilizar, é porque você precisa, né? Não é normal você correr e ter falta de ar, dar risada, ter chiado, ter falta de ar, ter cansaço. Então, a gente precisa trabalhar isso na cabeça dos pacientes e dos médicos, né? Desmistificar o uso do dispositivo inalatório, acho que talvez seja um primeiro passo. Excelente, doutor Rafael. O senhor colocou também que o tema asma, né, ele precisa fazer parte do programa de educação permanente, né, dos municípios. E a gente percebe que as doenças crônicas, as cardiometabólicas e as cardiovasculares, por vezes, acabam sempre fazendo parte desse programa de educação, e a asma, a DPOC, às vezes ficam negligenciadas, né? Isso é uma coisa importante. Outra questão que o senhor colocou também foi a questão da educação das duas partes interessadas. Quando a gente fala que o cuidado da asma, ele envolve todas as partes interessadas, que é o paciente, o profissional de saúde, o gestor, né? E, lógico, todo mundo tem sua parcela de culpa da coisa não dar certo, né? Então, o senhor colocou também na questão da educação do paciente. Hoje, com a experiência que eu tenho de que a gente para fazer uma consulta mais abrangente do paciente com asma, ela requer um pouquinho mais de tempo, e nós esbarramos no tempo da nossa consulta na atenção primária, que muitas vezes não permite que a gente faça tudo o que a gente precisa, entendendo que ela é longitudinal e que nós temos uma equipe multi, e que outros profissionais também podem compor esse cuidado, que não exclusivamente o médico. Então, o senhor falou da adesão, né? A gente percebe que uma dificuldade que nós temos na atenção primária é treinar os pacientes para usar os dispositivos inalatórios, porque muitas vezes nós também não nos sentimos seguros de explicar para o paciente. Então, você fala assim, lá na farmácia ele explica, né? Aí chega lá na farmácia e ninguém explica. E a gente não consegue, na consulta de rotina, pedindo para o paciente repetir a técnica para a gente checar se ele fez corretamente, né? Então, achei bem interessante a sua colocação com relação à educação do paciente, e a gente sabe que o plano de ação que ele respalda essa educação de como o paciente tem que usar esse dispositivo, esse medicamento, e como ele agir em determinadas fases da doença, não é entregue na maioria dos serviços para o paciente, e que o paciente, se ele soubesse utilizar, eu falo isso por experiência própria, de treinar o paciente, falou, nossa, se eu soubesse que era para fazer isso, que eu ia melhorar, talvez eu não teria ido lá no pronto-socorro, né? Então, assim, nós temos um desafio muito grande, né, e acho que de processos de trabalho, né? Então, o doutor Alessandro, como que o senhor vê isso, doutor Alessandro, no nosso dia a dia, enquanto conselho, né, de secretários, com essa dinâmica que nós temos no nosso dia a dia, das equipes, né, do excesso de tarefas, como que a gente poderia organizar o cuidado das crônicas, incluindo a asma, mudar um pouquinho a gestão para que a gente conseguisse fazer mais por esses pacientes? Sônia, você falou uma coisa na fala anterior, que os municípios estão com as finanças arrebentadas por causa da Covid. Os municípios estão com as finanças arrebentadas por causa do modelo que nós fizemos em 88. Nós fizemos uma Constituição ótima, mas nós fizemos uma maldade. Nós descentralizamos o serviço, e o serviço tem que ser descentralizado, sim, porque as pessoas moram nos municípios, elas não moram em outro lugar. Mas nós não descentralizamos recursos. Então, você criou uma perversidade no Brasil, que é prefeito tendo que vir em Brasília o tempo todo com o pires na mão pedindo dinheiro. Não adianta achar que isso não é responsabilidade nossa, não, porque numa democracia, a população que vota tem responsabilidade nas coisas. Então, não adianta a gente achar que com esse dinheirinho que tem hoje,
no Sistema Único de Saúde, nós vamos resolver essas coisas. Não adianta. Então, eu acho que o Brasil precisa pensar, enquanto sociedade, que modelo de SUS que ele quer. Esse que está aí não dá conta. Não dá conta, não adianta achar que dá. Nem a saúde suplementar hoje em dia está dando conta das coisas. Eu acho que o Brasil tem uma crise hoje no sistema de saúde como um todo. Precisa repensar várias coisas. Isso não é desculpa. Então, todos nós somos responsáveis na hora de votar. Qual modelo você quer votar? Né? A gente vota em modelos que propõem um Estado menor do que o que nós temos. O Brasil tem um Estado precário, mínimo. O Brasil tem 2% de servidor em relação à população. Isso é o menor dos membros e convidados da OCDE. A média é 22,5%. Então, é muito interessante a gente ficar discutindo as coisas no Brasil, todos nós, aí eu estou falando para todos nós, não é só para quem é da área de saúde, dentro do modelo equivocado. Se a gente não botar mais gente para dentro do sistema, nós não vamos sair dessa armadilha. Os municípios trabalham sábado e vacinam gente o tempo todo, no período da Covid, e continuam fazendo isso. E as coberturas vacinais estão baixas. Né? O pessoal da ponta está sobrecarregado e nós temos problema na asma. Será que o que está errado nesse processo? Para mim, o que está errado nesse processo é o Estado mínimo, que a gente aposta nele há mais de 40 anos, com o discurso que o Estado brasileiro é inchado. Isso é mentira. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, resolver essas coisas. Né? Qual o Estado que a gente quer? É o que nós botamos na Constituição de 88? Então, nós vamos ter que fazer concurso. Nós vamos ter que ter servidor público para trabalhar. Que não adianta falar que meia dúzia não trabalha. Tem uma meia dúzia de políticos também que não trabalha. Não, pô, tem uma meia dúzia de jogador de futebol também que não joga bosta nenhuma. Então, essa coisa é normal. O que nós temos que entender é que esta relação que nós temos de servidor público em relação à população, independente do vínculo, não dá conta de todo o processo que nós precisamos entregar na Constituição. E eu acho que nós não temos que rever a Constituição. Nós temos que rever o Pacto Federativo. Como é que pode a União, nos últimos 35 anos, gastar entre 1,5% e 1,7% em saúde, e os municípios saem de 15% e vão para 35%? A média de gasto com saúde municipal hoje é 26,5% da arrecadação. Não adianta... mas nós estamos falando de asma, você está falando disso aqui. Mas não adianta a gente querer... Nós não vamos resolver o problema da asma na atenção básica se a gente não discutir o Estado que a gente quer no Brasil. Agora, focando na asma, eu acho que eu concordo com o Rafael das desmistificações que nós temos que fazer, com o Eduardo Macário, porque a judicialização no Brasil vira um fura-fila, vira um interesse que não é muito, vamos dizer, republicano, né? Mas na democracia tem essas coisas. Então, acho que nós temos que fazer um movimento de treinamento, de educação continuada, de educação permanente, contínuo, e nós nem isso fazemos nos últimos tempos. Quem treina os municípios é o Estado e a União, que não estão treinando ninguém há muito tempo. Então, nós temos que fazer um movimento, e nós propusemos isso lá no GT do Fórum, de treinamento, quando às vezes oferece as estruturas que tem para treinar. Nós temos o PROAD, que pode nos ajudar. Eu acho que esse movimento de treinamento nós temos que fazer imediatamente. Esse é necessário. Mas eu gosto de trazer essas discussões, Sônia, porque só esse treinamento não cabe. Tem mais coisa que nós temos que fazer. Obrigado. Excelente. O senhor colocou aí, pelo menos é o que deu para entender, que os municípios ficam esperando, né, que venha um aporte ou uma iniciativa, né, do governo federal para lidar com problemas que são cotidianos, ou seja, cada um tem que fazer o seu planejamento e olhar para os seus indicadores, né, e cada um tem que saber onde o seu calo aperta, e não ficar esperando que venha uma proposta do Ministério para resolver um problema, ou seja, se vem eu faço, se não vem eu não faço. Não sei se eu entendi errado isso também. Não, eu estou falando que esse processo é sucateado. Quem nos treina, em tese, é o Estado ou a União. Isso não está acontecendo há anos no Brasil. Então, a proposta que eu estou fazendo é a gente mesmo se treina. Vamos unir forças aqui e vamos treinar o pessoal da atenção básica. Essa é a proposta que eu fiz no GT, semana passada ou retrasada, não sei, que nós fizemos um encontro do fórum. Nós não temos que esperar ninguém. Esperar não vai rolar. Exatamente. Nós temos propostas já consolidadas, junto com a Ângela,
de fazer um treinamento em massa para a atenção básica brasileira, independente se é estratégia ou não. E que pese que a estratégia seria mais efetiva. Mas não interessa. Essa proposta está na mesa e eu acho que a gente tem que evoluir com ela. Né? Nós temos um PROAD, que é um projeto aí de anos que existe, de apoio no SUS. Nós também temos, via Conasens, uma TV Conasens que chega em todas as UBS. Isso já está oferecido, é a gente mesmo fazendo. Não tem problema nenhum. Sem ficar aqui apontando o dedo, nós estamos aqui resolvendo o problema. Mas essa discussão de Estado, nós temos que fazer também. Né? Nós temos que entender que o Estado brasileiro é muito mínimo e socialmente não dá para ser assim. Precisamos de mais gente. Mas isso é uma outra discussão. Então, tá ótimo. Aproveitando, chegou uma pergunta aqui para o doutor Eduardo Macari e para o Alessandro. Na perspectiva de vocês, qual a estratégia e quais os pontos focais para se trabalhar de forma efetiva para diminuir a judicialização? Esse processo de judicialização é muito complicado. Eu acho que o que é mais efetivo, e é uma coisa que a gente tem uma cadeira no Conselho Nacional de Justiça, é exatamente abrir uma discussão direta com o juiz e promotor, entendeu? Para a gente chegar e minimizar a judicialização. Tem um pessoal em São Paulo que tem um trabalho que eles mapeiam a questão da judicialização no Brasil. Na área de oncologia, 80% da judicialização vem dos mesmos escritórios. Então, eu acho que o problema da judicialização é sério, né? Eu acho que é um problema que tem que ser enfrentado, mas a gente enfrenta a judicialização conversando diretamente com o judiciário. E informando isso que o Macário falou aqui mais cedo, dos medicamentos que a gente teria a possibilidade, você tem que mostrar isso para quem julga. Né? O SUS tem que sair da sua casinha de conversar só com o pessoal da saúde, e a gente tem feito isso. Mas isso é um movimento que precisa de crescimento. Então, nós temos que abrir o debate com juízes e promotores, né? Para explicar para quem julga, né? Que ele tem que julgar de forma mais qualificada, não aqui querendo cercear o direito de ninguém de correr atrás de seus direitos. Uma democracia é isso. Mas é importante conversar com quem julga e mostrar isso que o Eduardo falou mais cedo, das possibilidades que existem, entendeu? Bom, eu posso complementar. Isso, Eduardo. Eu posso complementar da seguinte forma: o Brasil, ele tem o protocolo clínico, o PCDT da asma no Brasil, ele é extremamente completo. Assim, você falou 90%, eu acho que é mais ainda. Ele tem quase 99% dos casos de asma, dos pacientes de asma, não só a asma leve, moderada, grave, refratária, aquela alérgica. Então, você tem várias opções terapêuticas, tem várias etapas, desde a parte não farmacológica, aí você entra com corticoide inalatório, corticoide oral, você entra com um de curta duração, de longa duração, você entra com a imunoglobulina, você pode entrar até com um medicamento, os medicamentos novos que foram incorporados, tem uns nomes esquisitos, eu vou ter que colar aqui, tá? O omalizumab e o mepolizumab, assim, são anticorpos monoclonal, então você tem um arsenal terapêutico poderoso, gratuito, oferecido pelo SUS. Mas para isso, para você aplicar, para que ele seja funcional, você tem que ter uma gestão, você tem que ter uma cadeia, um fluxo, ou seja, o paciente tem que procurar, tem que ir para ser atendido, captado pela atenção primária. Se for na unidade grave, como o Rafael colocou, ele está lá, é um paciente que vai tratar da asma dele na crise no hospital, no pronto-socorro. Aí vai lá, melhora um pouquinho, vai para casa e depois volta de novo. Então, esse paciente já tem que sair com encaminhamento para ir para a unidade básica, para fazer o acompanhamento inicial, cumprir todas as etapas, ser encaminhado para um especialista quando tem que ser encaminhado, mas para isso tem que ter capacidade de resposta, de resolutividade da atenção primária. A atenção primária hoje, infelizmente, no Brasil, isso eu estou falando de SUS, daqui a pouco a gente pode até falar do privado também, mas o SUS, ele deixou de ser aquele que capta a pessoa, escuta a pessoa, toca na pessoa.
avalia, e aí você tem que ter um equipamento, um equipamento disponível. Não sei se todas as unidades de atenção primária têm um espirômetro, os medicamentos os materiais para fazer diagnóstico, que até tem baixa tecnologia, e mesmo que tivesse alta tecnologia, você teria o recurso da telemedicina para chegar e não fazer o paciente sair para fazer um exame, você capta ele lá e manda, e vem o laudo eletrônico. Eu boto muita fé na telemedicina, mas você tem que ter esse tempo de escuta para poder ter aquilo que o Rafael colocou também, os médicos, os profissionais de saúde, a gente fala muito médicos, os profissionais de saúde precisam se fazer entender também, porque o paciente ele tem que compreender, e aí é com muita escuta e muita fala e muito diálogo, é ir na casa, a equipe de saúde da família ir na casa para ver se ele está usando a bombinha, o equipamento correto, se está tudo ok. Então, assim, tem que ter isso tem tempo, isso é gasto, é muito gasto que a gente está perdendo em certa parte de judicialização, porque fica mais fácil ou mais efetivo o paciente que é viciado, assim, eu falo viciado, mas que ele é refratário ao tratamento e que vive indo para os postos de saúde, é mais fácil eu prescrever para ele um medicamento de terceira geração que vai dar um alívio melhor para ele, sem passar por toda aquela rotina e o fluxo que o Sistema Único de Saúde tem, e aí você acaba furando fila, como o Alessandro colocou. Então, assim, não só... Nós temos aqui um NAT, um núcleo de apoio ao judiciário, a gente tem conversado muito com os juízes, mas, assim, às vezes as decisões vêm de forma unilateral, 24 horas para cumprir, e é difícil esse diálogo ainda com o judiciário, embora a gente tenha tentado bastante, muito. E agora, com a incorporação do omalizumab e do mepolizumab, com certeza esse nível de judicialização vai diminuir, mas ainda tem um monte, tem um rol. Aí você tem os outros medicamentos que ainda têm que ser utilizados, e até agora a gente não viu evidência. Então, só para concluir, investimento muito forte em redes de atenção, fluxo de tratamento, de acompanhamento, para o paciente participar também do processo, e para o sistema de saúde abraçar esse paciente para que ele seja bem atendido. Excelente. Antes de passar para a Sandra, depois para a Ângela, eu vou fazer uma pergunta e uma provocação. Aqui a gente está falando o tempo todo que a atenção primária não dá conta, que nós precisamos melhorar a atenção primária. Então, nós estamos focando nossa atenção para a atenção primária. O senhor colocou a questão da rede. Aí eu faço uma pergunta. A atenção secundária que nós temos hoje está dando conta de cuidar adequadamente desses pacientes que estão lá na atenção secundária? Será que ele está fazendo o cuidado multidisciplinar como deveria ser feito? Ele está se responsabilizando pela atenção primária como deveria? Ele está enxergando de onde está vindo o problema e está propondo ações? Porque a gente está querendo arrumar a atenção básica, mas se a gente não mudar o modelo de atenção na atenção secundária e a gente não começar a trabalhar com alta responsável, né, esvaziando um pouco essa atenção que já está cheia, a gente também não vai dar conta. O senhor falou em rede, né? A atenção, a urgência e emergência também precisa ser capacitada, porque ela não faz um plano de cuidados para o paciente no pós-atendimento, e esse paciente fica no limbo, como o Rafael colocou, e acho que o doutor Alessandro também colocou, até porque não se trabalha em rede, apesar da linha do cuidado ter um documento extremamente bem desenhado. Hoje, o paciente, às vezes, ele vai 3, 4 vezes na urgência, no mesmo dia, ele fala que é SAMU dependente, nem chegou, está ligando de novo para voltar, e ele não tem a garantia, né, desse cuidado na atenção básica, ou seja, o paciente perde o controle e a gente não procura entender por que ele perdeu e o que eu tenho que fazer, né? Eu acho que falta também um investimento na atenção secundária, na rede mesmo, né? A gente quer capacitar a primária, mas não adianta só fortalecer a primária e esbarrar em outras coisas. A rede precisa ser qualificada, precisa mudar o jeito de fazer o cuidado do doente crônico, né? E a transição desse cuidado precisa ser melhor organizada também. Sandra? Eu acho bem pertinente, o Alessandro trouxe uma coisa que eu acho interessante, porque, assim, qualificar, mesmo que você faça uma qualificação nacional, Alessandro, a gente ainda vai impactar numa coisa que é muito importante hoje, e que todos os papers, incluindo no fórum hoje, eu acabei postando que o Mark está lá, no encontro global,
falando sobre o que a gente precisa manifestar hoje, né? A gente está falando o tempo inteiro numa coisa que não existe rede, não existe comunicação em saúde, né? A gente fala do paciente como se ele fosse um processo, mas sem ao menos entender que, às vezes, a gente fala de doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, mas será que esse paciente está engajado no tratamento? Será que ele entende do que ele está sendo diagnosticado, né? Quando a gente fala disso, a gente fala também dos profissionais, a gente fala também da questão da saúde mental, né, Sônia? O tempo inteiro a gente fala de adesão do paciente, mas a gente já olhou para outro aspecto desse indivíduo, a gente olha o tempo inteiro para a doença e não para o indivíduo, para a pessoa. Então, a gente precisa começar a ter uma escuta mais qualificada, né? A gente precisa melhorar o nosso processo de gestão, inclusive, os processos de gestão, porque a gente ainda está focado no atendimento, né? A gente fica falando de organização social, você falou de servidor há pouco, de que a gente não tem uma quantidade suficiente de servidores, mas o tempo inteiro as pessoas fecham as unidades, põem uma organização social para trabalhar e elas nem fazem o monitoramento desse atendimento. A gente trabalha em função de números e não de resultado, né? Melhorar o aspecto de horário de uma consulta, como a Sônia falou, isso faz toda a diferença do cuidado, né? Do cuidado integral. Então, a gente precisa também pensar muito nesses recursos, porque recurso a gente tem, só que é muito mal administrado, eu acho. Obrigada, Sandra. A gente vai para a doutora Ângela, depois eu vou colocar umas perguntinhas aqui que chegou. Antônia, eu acho que foi tudo muito bem colocado, e recapitulando cada uma das falas, a gente chega a um denominador comum, que é o desconhecimento, né? Então, a falta de informação é muito grande em relação à doença. Então, quando o colega que está lá para fazer o atendimento, ele recebe um paciente com falta de ar, é desesperador. Então, se ele não tem o conhecimento do que ele tem que fazer, é óbvio que ele vai encaminhar. E aí, a resolução ela não acontece. Então, por isso que a unidade de emergência está tão inchada. Porque, de fato, o paciente ele sabe que lá ele vai resolver o problema dele, pelo menos da crise. Porque ele não sabe que a doença é uma doença crônica. Então, começa com esse entendimento para todo mundo, desde o paciente até quem vai fazer o atendimento dele na urgência, né? Eu imagino que a hipertensão e a diabetes também, anos atrás, também não tinha esse tipo de itinerário do paciente. Eu acho que a gente precisa conseguir fazer esse itinerário do paciente de forma mais objetiva. O paciente que está lá na crise, no pronto-socorro, ele é atendido, ele é tirado da crise, ele tem que ser mandado para fazer o acompanhamento. Quando ele chega no acompanhamento, ele precisa saber, quem vai fazer o acompanhamento dele precisa saber o que é que ele precisa fazer, né? Quando, acho que a Sônia disse que 90% consegue ser atendido com o que a gente tem disponível, 90% dos pacientes que são de asma leve e moderado, que hoje a gente consegue realmente fazer esse atendimento na atenção primária, né? E aí, quando a gente vai para a secundária, o grande problema hoje é que muitos desses pacientes estão na secundária, e os pacientes de asma grave não têm vaga para passar, né? Então, quando a gente tem o omalizumab, o mepolizumab, que são medicamentos aí de ponta, que são imunobiológicos já, que antes a gente tinha muita judicialização e agora sim a gente tem ele disponível, a gente tem esse paciente que tem esse perfil perdido na rede inteira, né? Tentando chegar na especializada, que é aonde vai ser feito o diagnóstico e a prescrição do medicamento, onde não tem vaga. Porque estão os pacientes que seriam da atenção primária lá na secundária. Verdade. Espirômetro, né? Que é a espirometria, que faz minimamente, fazer o diagnóstico do paciente. Será que esse chiado é asma mesmo? Né? Então, para a gente conseguir fazer diagnóstico, a gente não tem espirômetro, e não precisa ir longe, aqui em São Paulo mesmo. Né? Então, a gente vê um déficit muito grande. Porque não tem, porque é caro, não tem porque... Eu imagino que, assim, não tem porque muitas vezes nem se sabe que precisa ter. Né? Então, isso é uma outra coisa que precisa ser gerenciado.
de forma muito mais adequada para que a gente, de fato, consiga fazer. E precisa, por exemplo, ter realmente um em cada local? Não. O Eduardo colocou a parte da telespirometria, tem um projeto em Minas que eles fazem que funciona muito bem. A gente poderia fazer, o Brasil é enorme. A gente não tem especialista mesmo. Por exemplo, se você for falar de pneumologista, que eu sou uma, a gente, pelo último censo do FREMESP, a gente, do total de especialidades, a gente é 0,8. É muito pouco pneumologista. Se a gente for passar todo mundo no pneumologista, não tem pneumologista. E se a gente for olhar ainda pneumologista no público, as vagas são mínimas, mínimas, ainda que se queira colocar e fazer. Então, acho que o telematriciamento é uma coisa muito importante, funciona. Né? A gente, como Fundação ProAr, fez o projeto de capacitação em matriciamento em Franco da Rocha, e como foi durante a pandemia, a gente acabou fazendo telematriciamento. Primeiro porque eles não tinham pneumologista, então eu fui a telematriciadora, e de fato funcionou. Né? Funcionou tanto, e eles chegaram ao ponto de ter pacientes, fazer diagnóstico, identificar esses pacientes, que eles criaram um ambulatório de asma na atenção primária, de asma leve e moderada. E começou a faltar medicação, porque eles estavam prescrevendo mais e a quantidade do que estava provisionado para chegar nas UBSs era diferente. Então, assim, quando você tem o conhecimento, quando você tem o recurso muito bem colocado, quando você coloca todo mundo junto, e isso é uma outra coisa, né? Eu acho que a gente tem vários colegas aí assistindo, a equipe multidisciplinar para a doença respiratória, principalmente asma e DPOC, é fundamental. Não é só o médico que trata esse paciente. A educação do paciente e o ensinamento da técnica inalatória, porque diferentemente das outras doenças, você precisa que o paciente use o dispositivo da forma correta. Né? Quando a gente fez um treinamento, uma das enfermeiras até falou, nossa, eu lembro da época em que a gente ia começar a ter insulina na atenção primária. E aí a gente pensou, nossa, não vou dar conta de saber mexer com insulina. Então, quando eu vejo agora aprendendo o dispositivo inalatório, eu vejo da mesma forma, e a gente vai dar conta, e é isso, né? A partir do momento que você faz o treinamento, você faz a capacitação, você faz a atualização, isso realmente funciona. Excelente, Ângela. Aproveitando essa questão que você falou da multidisciplinariedade, tem uma pergunta aqui da Elizabeth Silva, que ela pergunta, pensando na rotina e nos hábitos dessa pessoa com asma, como os médicos enxergam o papel da nutrição nesse tratamento? Pergunto, pois vejo poucos nutricionistas trabalhando nessa condição respiratória. Isso é super importante. A gente já sabe que a nutrição tem um papel importantíssimo, não só na asma, mas na DPOC, principalmente, onde a gente tem uma perda muscular grande nos pacientes, e a gente precisa, eu sempre falo, né, a gente não respira só com o pulmão, a gente respira com o músculo. E aí a gente precisa realmente de nutrição, precisa da parte, por exemplo, da fisioterapia. A fisioterapia é outra parte da equipe multidisciplinar que a gente também não vê nos locais. Apesar dos PCDTs colocarem ali sempre a importância da fisioterapia, da nutrição e de outros profissionais, a gente não vê. Né? Então, acho que isso é outra coisa. Por quê? Por falta de conhecimento. Né? E da gente ter esse conhecimento e exigir, de fato, que existam esses profissionais na atenção primária. Exatamente, a gente tem, né, Ângela, a gente tem o NASF, é lógico que nem todos os municípios têm, mas aqueles que têm poderiam sim aproveitar melhor esses profissionais também para o cuidado da asma, não só para o cuidado das outras condições crônicas, da asma, da DPOC também. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Sandra, que chegou aqui, depois nós vamos colocar a Karina, que chegou e vai fazer a apresentação da parte dela. Aqui, doutora Sandra, com a sua experiência, tanto no setor público como no terceiro setor, na sua visão, quais são as principais dificuldades na implementação das linhas do cuidado para as doenças respiratórias? Eu acho que basicamente o que a gente falou agora, capacitar, a gente capacita bastante, principalmente no estado aqui de São Paulo, a gente tem uma capacitação bem organizada em vários programas, mas eu acho que ainda falta muito a questão da gestão estar envolvida, né? Hoje a gente trabalha muito na perspectiva de
capacitações de gestores, principalmente no envolvimento e no entendimento do que eles estão envolvidos, né? Então, assim, política pública não se aprende, né? Não se aprende na graduação, por exemplo, né? Entender o que a gente trabalha e toda a rotatividade que a gente tem, a rapidez com que as coisas mudam, acho que isso é uma coisa que também tem que entrar para a educação continuada de uma forma mais clara, né? A gente faz muita capacitação técnica voltada para assistência e pouca para gestão, né? Então, entender que essa rotatividade também é fundamental, porque é daí que sai toda a organização do processo de entrada na unidade, de estabelecer rede, organização de serviços. A gente acaba colocando técnicos que não são gestores. Isso a gente fala muito quando tem encontros de executivos da saúde, o quanto é importante que o gestor esteja atualizado, inclusive nos aspectos gerais, né? No envolvimento, nas parcerias, a questão de... A gente ainda tem desafio com parcerias público-privadas, né? A gente, no Brasil, ainda discute isso. A gente está falando de inovação em saúde, e sem parceria o Estado não dá conta, né? Então, entender que a gente precisa mudar muito paradigma ainda, principalmente em questão da gestão e da gestão pública, né, Sônia? Porque, assim, a gente já tem leis que regem sobre isso, modelos de compliance bacanas, incorporados, e que a gente precisa só fiscalizar, mas eu acho que a gente, no fundo, tem muita preguiça também, e não tem vontade de mudar muita coisa. É isso. Obrigada, Sandra. Alguém não chegou nenhuma pergunta? Entre vocês mesmos, alguém quer colocar alguma coisa para a Karina? Eu acho bem interessante, assim, eu fui militar, né? Eu sou da reserva da aeronáutica, então entender que, na época, eu trabalhei no serviço de qualidade, e eu trabalhava toda a questão da ONA, né? Do ONA, então a gente também trabalhou com o CQH, que era aqui ligado à Sociedade Paulista de Medicina, né? Associação Paulista de Medicina. Um programa de acreditação eu acho que é um desafio muito grande, né? E aí eu queria entender de você um pouquinho como é que você pretende implementar. Eu vou tomar por base assim um pouquinho, eu vou te dar uma provocada, tá? A minha UBS aqui da minha área é péssima, teoricamente, do ponto de gestão, né? Então, eu nem vou falar onde eu trabalho, porque senão eu vou denunciar. Eu já fiz várias reclamações a respeito. Para entrar num programa de acreditação robusto, né, a gente vai ter que mudar muitos processos. Eu quero te perguntar como é que você pretende fazer isso? Isso como usuária do SUS. Tá? Ah, sim. Então, Sandra, a gente tem um núcleo de qualidade na secretaria, o núcleo de qualidade nas OSs, mini equipes dentro das UBSs, então vão acontecer aí, todas as diretrizes serão capilarizadas, né? Então, existe esse núcleo e cabe ao núcleo implantar, diagnosticar, né? Então, a gente está na fase de diagnóstico, né? Então, a gente ainda não chegou nos problemas detectados e o que vamos fazer. No momento, a gente está tentando uniformizar as diretrizes, né? Está sendo muito importante, né? Esse é o primeiro passo. O segundo está acontecendo, que são os diagnósticos, né? Então, a Fundação Vanzolini, ela, junto com a equipe, eles estão fazendo os diagnósticos para a gente poder fazer a estruturação, né? A gente não tem um protocolo implementado de asma nem de DPOC, porque ele está em curso, né? Então, isso vai refletir, vai acabar refletindo, né? Não ter esse protocolo no momento da acreditação. Mas é isso, a gente está dando os primeiros passos, Sandra. Aí eu não consigo responder para você o que eu vou fazer. Você, porque assim, os roteiros são muito específicos e bem
bem detalhados, né? Então, Sim. entender que a gente tem muito a avançar nessa área, e o que não significa também que numa visitação de acreditação você não possa maquiar algum item ali que está transparecendo, porque a gente tem grandes instituições que fazem isso, inclusive, né? Então, entender que eu também fui visitadora, né, e de unidades grandes aqui em São Paulo, e trabalhamos com esse processo de acreditação. É muito difícil hoje ainda no SUS a gente ter essa pretensão. Claro que as organizações de saúde, elas pretendem dar o melhor cuidado. Eu espero que a gente consiga mesmo para que a população seja melhor atendida. Sim, a gente vai conseguir. Já tem algumas UBSs que são acreditadas, enfim, é uma melhoria, é um desafio e é onde a gente quer chegar. Excelente. Então, para a gente, né, caminhando aí para um fechamento, vou colocar uma pergunta que acho que seria interessante que todos vocês respondessem. Como podemos nos comprometer com as ações intersetoriais para acelerar a otimização de diagnósticos e tratamentos da asma no Brasil? Uma questão de ordem, né? Precisam falar tudo junto, por favor? Quer começar? Quer que eu escolha? Vocês se habilitam. Eu posso começar, Sônia. Então, começa. Como a parte técnico-científica, eu acho que a gente vai estar sempre disponível. A informação hoje, ela é grande, a atualização ela é necessária, e isso, bom, só da gente estar aqui, né, já mostra esse início, e que realmente, tanto que todos que estamos aqui, não é a primeira vez que a gente está se vendo, né? A gente já vem fazendo esse movimento, e acho que isso de unir todos vai ser sempre muito melhor, porque é complexo, né? Não só a doença é complexa, mas o sistema todo é complexo, mas é possível, né? Então, acho que isso é o que a Fundação ProAR pode colocar aqui, né, como parte técnico-científica e de conhecimento dentro das capacitações, educação e atualização. Posso entrar em seguida? Sim. Ângela. Sônia, eu acho que a gente já colocou à disposição, a gente já ofereceu toda a nossa... Eu acho que o que a gente tem de forte é a questão da capilaridade, né? De estar nessa representação dos 5.570, de ter instrumentos para chegar nos 5.570. Então, eu acho que é isso. O movimento macro, que eu sempre tenho que trazer enquanto sociedade, eu acho que nós temos que pensar nas coisas macro. Mas o movimento agora é esse. Eu acho que o treinamento é sempre importante. E nós temos muito vazio de treinamento, né? São Paulo é outro mundo, mas nós estamos aqui falando do Brasil como um todo. Então, estamos aqui total disposição e muito empolgados de estar ajudando. Eu acho que estamos nos ajudando a aprimorar o que a gente espera da política pública brasileira. Excelente, obrigada. Rafael? Eu tô de acordo, eu acho que é um caminho árduo que tem que ser trilhado mesmo para favorecer a questão diagnóstica e, sobretudo, trazer maior possibilidade de tratamento para os pacientes. E eu continuo, sim, apostando e acredito que a educação é fundamental e espalhar a informação é o principal, né? Então, eu acredito que essa questão é um trabalho de formiguinha mesmo. Eu sou totalmente favorável em relação a atuar de uma maneira agressiva na atenção primária, fazendo com que a gente tenha cada vez mais a possibilidade de aumentar o diagnóstico, porque a gente tem uma máxima na pneumologia, a doutora Ângela sabe, que nem tudo que chia é asma, e a gente precisa, de fato, saber detalhadamente e assertivamente diagnosticar a asma, né? Então, acredito que essa é a mensagem que fica. Eu acredito, a parte educacional aí, de fato, é importante para a gente trazer uma maior assertividade nos diagnósticos. Eu posso falar do que a gente toma aqui pela tarde, de que
melhorar a qualificação, a educação em saúde, a comunicação em saúde, a formação de lideranças seria fundamental, né, para que a gente tivesse uma mobilização social, que os usuários entendessem melhor, que a gente mudasse, entendesse a cultura de cada um. Os papers mais atuais têm falado muito sobre a questão da gente respeitar a cultura das pessoas, de como a gente tem falado com elas, inclusive profissionais de saúde, né? Não tô falando só da sociedade, não, de uma forma geral, mas quanto a gente precisa melhorar no aspecto de pessoas, né? Então, entender que este é um movimento global e em todas as patologias, não só uma doença respiratória. E eu posso afirmar também que a gente tem muito transtorno psiquiátrico concentrado nessa população. Então, a gente precisa começar a olhar melhor para a saúde mental também. Aproveitando a fala da Sandra, né, gostaria aqui de ressaltar para vocês que o nosso grupo, o GEPRAPS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa Respiratória na Atenção Primária, que representa o International Primary Care Respiratory Group no Brasil, nós estamos trabalhando, né, dessa forma intersetorial, envolvendo todas as partes interessadas, como eu disse, associações de portadores, as sociedades médicas, gestores políticos, e profissionais de saúde em prol de uma luta única, que é melhorar o cuidado adequado da pessoa com asma, trabalhando os direitos e os deveres dessa pessoa que tem asma, né, em prol de uma comunidade saudável, uma comunidade que possa respirar melhor, né. Então, mais para frente, quem não conhece, acompanhe-nos nas nossas mídias sociais, né, e também pode entrar em contato comigo, que eu posso dar mais informações sobre esse movimento. Sônia, eu vou dar minha contribuição sendo repetitiva. Não tem como não ser repetitivo nesse ponto. A asma é uma doença... Eduardo está baixo, acho. Oi, Tá. Melhorou agora? Sim. O meu microfone é que eu tenho que falar mais perto. Bom, é o seguinte, asma é uma doença crônica. Doença crônica e na maioria das vezes tratável com baixa tecnologia, com tecnologias disponíveis gratuitas no SUS. Então, a gente está falando de 90%, eu vou botar, para não dizer que nem 99% ou 90%. O último dado que eu tenho aqui é 4% das pessoas, dos casos de asma, são considerados graves mesmo. Então, você está falando do universo de 96%. Então, fica no meio termo. Isso dá o quê? 800 mil pessoas num universo de 20 milhões de pessoas que são graves. 94%, 95%, 96% são asmas consideradas leves e moderadas. Tratamento crônico facilmente administrável pelo Sistema Único de Saúde, principalmente pela atenção primária. A maior parte das pessoas deve ser diagnosticada e acompanhada pelas equipes de atenção primária. Por quê? Porque é importante também compreender o contexto que essas pessoas vivem, se há aderência ao tratamento, se elas estão para ter esse acompanhamento, e quem melhor do que a atenção primária? Não, há uma atenção primária, Sandra, que funcione mesmo, que observe o contexto, olhe o paciente e o entorno, a família, e veja se ele tem realmente as condições e ofereça também as condições para que ele possa ter uma melhor adesão ao tratamento. E aí é o seguinte, caso a equipe tenha dificuldade em fazer o diagnóstico, caso o paciente seja um pouco mais complicado, aí sim, o especialista, e aí especialista é raro, pneumologista, se a Ângela quiser, pode vir aqui para Santa Catarina, a gente contrata tranquilo mesmo, assim, especialista, pneumologista, aqui tem um campo bom, e assim, a gente só consegue ampliar esse escopo se a gente realmente usar a telemedicina. E aí eu falo, não tem espirometro, equipamento de espirometria em todas as unidades. Você não precisa ter as unidades, você tem que ter regionalmente aqueles pontos focais. E aí não precisa comprar um equipamento, pode fazer comodato, pode alugar o equipamento, e aí nesse comodato você ter o profissional para dar o laudo à distância. Pode ser até a Ângela aí de São Paulo mesmo, dando os laudos também para a gente, mas que esse paciente ele tenha esse diagnóstico e que a equipe possa fazer o manejo adequado disso. Precisa de educação, mas precisa também de fluxo, de gestão, principalmente de gestão, para isso. Além disso tudo, será que a gente tem
nas unidades de saúde, das unidades básicas, e aí uma pergunta que eu queria até fazer para a Karina, a questão da espirometria, o equipamento, talvez ele não tenha totalmente disponível, mas e o medidor de fluxo reutilizável? Será que ele está disponível de forma mais fácil? Você tem alguma dificuldade em relação à incorporação, ao uso desse equipamento? Como é que tá as referências, assim, quando o paciente precisa ter um cuidado mais longitudinal para referencia e contra-referencia o paciente que chega nas unidades de pronto atendimento para tratamento de uma crise, que você não numa crise, eles são referenciados para as unidades mais básicas para seguir o fluxo normal após uma crise, ou eles ficam ainda perambulando no sistema, vai e volta para aquela unidade? Como é que vocês aí em São Paulo, é uma curiosidade, São Paulo é sempre bom a gente ter essas visões, mas como é que vocês estão tratando essas questões de contra-referência, referência, se o paciente ele segue esse fluxo de atendimento para toda a rede? Eu acho que seriam mais ou menos essas questões a colocar nesse momento. Obrigado. Sônia, vou Isso, responder, então. responde. Então, a espirometria, assim, o que está nos ajudando, né, com parcerias intersetoriais para melhorar o diagnóstico, conforme você colocou, a gente faz essas parcerias. Então a gente tem uma parceria com a Behringer, onde a gente faz a espirometria, né, em pontos focais. Então a gente tem 6 pontos focais em São Paulo, né, onde a oferta de espirometrias tem aumentado, né, desde a pandemia, onde iniciou essa parceria. Então, a gente tem a Behringer como, né, a gente tem um contrato de cooperação com eles, onde eles nos ajudam com as espirometrias, e a outra parceria dentro do contrato de cooperação é o EAD, né, que eu já falei para vocês. Então, com as parcerias, a gente vem avançando aí no diagnóstico. Agora, referente à rede, referência e contra-referência, eu queria falar para você, Eduardo, que está funcionando bacana, né? Mas, assim, a gente sabe que não está. Então, eu acho que a gente pretende que esse treinamento chegue também no PS, nas AMAs, nas UPAs, né, de forma que a gente concretize essa comunicação que a Sandra falou também. Está faltando comunicação, né? A comunicação tem que acontecer para esse paciente ser referenciado na UBS. Então, a gente tem isso como objetivo, como diretriz, né? Isso é o que tem que ser feito, né? Mas esse paciente acaba sendo atendido mais na linha da urgência e emergência, né? Então, por vários fatores, né? Por conta da própria equipe rodiziar dentro da UPA, né? E das AMAs, a gente tem médicos plantonistas, médicos que são contratados por contratos até não é nem a UES contrata uma empresa para colocar o médico lá, então necessariamente ele pode não ter tido treinamento. Então, assim, a gente tem essas barreiras ainda em São Paulo, até para a recolocação do próprio médico nos serviços. Então, a gente tem essa dificuldade. Aí, eu ouvindo você falando da telemedicina, acho que é um ponto importante para a gente poder discutir isso lá também. Sem Mas é contar a isso. interoperabilidade em saúde, né? Então, assim, a gente tem vários sistemas aqui em São Paulo, por exemplo, Isso. né? Tem o SIGA, o CIAS, então, o CIA. Então, entender que isso também a gente tem que melhorar e muito no Brasil, para que a gente tenha diagnóstico, né? Uhum. Essa situação da interoperabilidade, a gente tem vários os sistemas diferentes para cada OS, então a secretaria está investindo nessa interoperabilidade para as informações chegarem no único sistema, para que a gente possa aí
agilizar nessa comunicação, né? Então, a gente está nesse momento de reorganização dos sistemas também. Excelente. É O isso. Alessandro ainda está ou já saiu? Não estou vendo aqui. Bom, Aqui. a Karina está aí, né? A Aqui. Karina falou da questão do protocolo que eles estão fazendo lá para acreditação. Eu já participei de várias construções de protocolo, inclusive a linha do cuidado da asma da DPOC, que São Bernardo foi pioneiro neste documento, e hoje a gente já tem 3 linhas muito importantes lá do Ministério, que é a do tabagismo, que foi a primeira que saiu, depois a da asma da DPOC. A gente perde muito tempo escrevendo documento. E, Alessandro, você como representante aí dos municípios, né, e estando mais próximo do Ministério, não seria interessante fazer um movimento junto ao Ministério da Saúde que esse documento, né, que esse processo da linha do cuidado tivesse algum tipo de investimento para que pudesse ser implementado nos municípios, obviamente não precisaria ser todo de uma vez, poderia ser piloto, né, porque é um documento que já foi feito e demandou trabalho, a gente perde muito tempo fazendo documento, e não consegue implementar na prática. Então, são coisas lindas que ficam lá para a gente ler. Lógico, as linhas, elas são digitais, o que permite que elas sejam atualizadas, porque as diretrizes Gold e GINA, elas são atualizadas com velocidade muito grande, e os protocolos não dão conta de acompanhá-las, né? Então, lógico, digitalmente isso facilita. Porque eu lembro lá atrás, na hipertensão, na diabetes, que nós tínhamos muitos processos de reorganização do cuidado dessas condições por meio de oficinas regionais, então a gente tinha mais incentivo. E a gente às vezes perde muito tempo construindo documento, né? Perde mais tempo construindo do que implementando. Então, será que não, em vez de a gente fazer coisas novas, a gente usar o que já está feito, que foi feito por equipes altamente qualificadas? Será que o CONASEMS não poderia fazer esse movimento junto ao Ministério para que essa linha fosse implementada? E aí o Eduardo colocou a questão dos picos de fluxo. Está lá como um tripé, né, como um eixo importante na linha do cuidado, tanto da asma quanto da DPOC. Eu acho que eles acabaram colocando errado, né, mas hoje, como eu sou pesquisadora de rastreamento de DPOC na atenção básica, o pico de fluxo, para mim, hoje ele é importante, porque eu consegui provar que, juntamente com questionários de rastreio, a gente conseguia ter os resultados efetivos junto com a espirometria. Então, em lugares que a gente não tem como rastrear, lógico, o diagnóstico é espirométrico, a gente conseguiria racionalizar essa espirometria através do pico de fluxo associado com os questionários. Mas na asma, sim, lugares que a gente não tem a espirometria, o pico de fluxo ele pode, sim, ajudar bastante no diagnóstico. E está lá na linha do cuidado como uma diretriz que precisa ter esse instrumento. Então, aí a minha pergunta para o Alessandro. Seria possível, Alessandro, os secretários fazerem um movimento junto ao Ministério para que essa linha fosse implementada e que eles conseguissem, eu não falo nem de acreditação, mas talvez uma estratégia de bonificar esses municípios para a implementação da linha? Sônia, essa é a desgraça do país, né? A gente acha que tudo tem que ser induzido por um dinheirinho de uma caixinha, entendeu? Então, essa opção de fazer política pública, para mim, é atrasada, ultrapassada, e tem 35 anos que nós estamos tentando e não funciona. Então, acho que implementação de linha de cuidado é uma obrigação de qualquer UBS, não é isso que nós estamos acreditando? Que a atenção básica não dá conta de 80%, de X%? Sim. Então, por que eu tenho que induzir? Eu tenho que ter financiamento da política pública no Brasil, que não tem. Agora, se eu ficar cada um defendendo uma caixinha, como nós fazemos direto agora, não, vamos dar um dinheirinho para vacinar, aí vamos dar agora 130 milhões, todo mundo bate palma. É uma desgraça, entendeu? É uma desgraça. Nós estamos fingindo que estamos fazendo as coisas no Brasil, entendeu? Eu tenho que ter financiamento da política pública. Política é coisa macro. Não é cada um defendendo o seu porque o pirão é pouco, não, porque isso não dá certo. Isso não evolui e a gente não sai dessa armadilha. Cada um que tem mais poder vai lá defender o seu, né? Cada um que tem mais poder vai lá falar que o meu é importante. Hoje eu tenho um COI de arbovirose no Brasil, mas quem mais mata é Covid. Mas não tem COI de Covid. Porque a turma da arbovirose tem mais influência nesse governo ou naquele governo. Então, cara, sinto muito, Sônia, a minha resposta, mas a sociedade brasileira tem que fazer política pública com seriedade. Política pública de dinheiro. Alguém falou aqui, acho que foi Sandra, que tem recurso e é mal utilizado. R$ 3 por indivíduo é recurso?
não sei aonde. Não tem nenhum país do primeiro mundo que faz o que a gente faz com essa merda de dinheiro que vem para a gente. Então, a gente tem que fazer as coisas com seriedade. E não é sério, na minha concepção de política pública e do CONASENS, você ficar induzindo com dinheirinho. Tem 35 anos que nós estamos tentando. Acho que nós temos que levar as coisas de forma mais ousada. Temos que implantar a linha de cuidado com qualidade e com financiamento. Não é com cada um pegando um dinheirinho, não. Tem que ter recurso público para fazer as coisas. Então, acho que eu vou te retrucar agora, mas é porque a gente faz PPA antes de fazer o Plano Estadual de Saúde. Então, a gente prevê recurso antes de fazer planejamento. Está aí o desafio. É isso. Não tem recurso. Achar que tem é ficar nesse mundo de que nós vamos fazer. O Ministério tem diminuído, né, Alessandro? Você puxa lá os relatórios, o Ministério tem diminuído a fatia dele. E aí está sobrando para o município, para o Estado. Está sobrando. Sobrando como? O Ministério está diminuindo a fatia. Sobrando para pagar. Eu não estou falando que não pois tem. Ué. Eu falei aqui no início. Nós estamos com a média de 26% de gasto. O município e o resto que o município tem que fazer? Mas você vai falar para mim que não tem recurso que é mal administrado? Olha que tem, hein, mas mal administrado até na União. Durante a pandemia teve 4 ministros. É engraçado a gente falar que só o município faz rotatividade. Rotatividade é um problema cultural no Brasil, de negligenciar a saúde pública. Sim. Você quer 4 ministros na pandemia? Isso é vergonha. E a gente continua votando nos mesmos caras. É isso. É um problema de todos nós. Né? Políticas de governo, né? Só. Bom, então, vamos aproveitar, né, esse movimento quente aqui para pedir para ter uma política nacional de doenças respiratórias crônicas. Exato, aí sim. Sônia, exato. E se não tiver nacional, política nacional do SUS, gente. Do SUS. O SUS tem que dar conta das coisas. Nós temos que brigar por um movimento de uma política séria, entendeu? E não ficar disputando dinheirinho. É isso, eu acho que é um problema nosso. Não é um problema só de quem está na saúde, não. É um problema de opção do Estado brasileiro. Né? Quem mais ficou sem falar? Para finalizar, bom, acho que... complementar uma coisa. Desculpa, assim, uma pena que não, o colega da ANS não esteja aqui presente, porque, assim, a gente está falando só do SUS mesmo, o SUS, mas a gente tem uma parcela da população que é atendida no sistema privado também. E aí é um universo um pouco diferente do nosso, e eu gostaria de saber, até se de repente, como está o atendimento. Tem profissionais aí que podem até responder nisso. Como é que está o atendimento do paciente portador de asma no sistema contratualizado, no sistema privado mesmo, no suplementar? Existem atenção primária no sistema suplementar, existe especializada, os acessos aos medicamentos. Como é que está isso nesse outro mundo aí que a gente vive? Excelente, Eduardo. Eu acho que fica aqui para o Pedro, né? Tá colocando essas questões para a colega, que vai gravar a parte dela para complementar e sanar aí as nossas dúvidas. Bom, pessoal, acho que foi muito proveitosa, né, essa nossa discussão de hoje. A gente poderia ficar dias, semanas aqui discutindo. Acho que tem muita coisa para ser feita, né, e a nossa proposta é cada vez mais estar encontrando e discutindo né, cutucando as partes interessadas. Acho que cada um tem que fazer a sua parte, como o Alessandro colocou. Não dá para ficar só esperando pelo Ministério, cada um sabe onde o seu calo aperta, cada município sabe onde está perdendo o seu dinheiro com doença. Então, as iniciativas, elas não precisam partir sempre do Ministério da Saúde. Eu acho que a gente tem que ter nosso idealismo também, né?